Olá a todos e a todas! Sejam muito bem-vindos e vindas a este maravilhoso momento do Festival Nacional de Hip Hop do Recôncavo, onde estamos trazendo aí diversos artistas do Brasil e principalmente da Bahia, com oficinas de dança, palestras e apresentações culturais. Então, galera, para o momento de hoje, nós estaremos aí falando sobre pedagogia do hip hop e representatividade feminina com a Big Girl Cris. Então, estamos aqui nesse maravilhoso cenário, como vocês podem ver, essas peças, essa bicicleta, essas esculturas aqui, são do artista Jai Grafite, aqui de Cachoeira, Capoeiro Sul. Como vocês podem ver, são muito bonitas e está aqui complementando o nosso cenário, deixando ele mais bonito e mais no cenário aí do hip hop. Ok, galera? Então, a Big Girl Cris aí, Cristiane Correia Dias, ela vai estar falando sobre o tema de hoje. Porém, antes eu queria falar que este projeto, o Festival Nacional de Hip Hop do Recôncavo, é uma realização aí do grupo ABW, o Ponto de Cultura ABW, Associação de B-Boys e B-Girls para o Mundo, que está ativo em Cachoeira desde 2006 e busca aí dialogar com os jovens e a comunidade a partir da cultura do hip hop, fortalecendo elementos identitários, o empoderamento negro e o desenvolvimento artístico e profissional, a partir de atividades envolvendo a dança, a música, a pintura, pesquisas e estudos, palestras, cursos, oficinas, eventos, projetos socioculturais e ações de empreendedorismo. Então, acesse aí a nossa página do Instagram, @abw_crio, para você acompanhar e conhecer mais o grupo, o nosso grupo aí, que é daqui de Cachoeira, Bahia. E claro, este festival tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, e conta com a parceria das produtoras Darkt, Dória Arte e Cultura, Coração de Equipar, RS Produções e da Fundação Hansen Bahia. Então, pessoal, para entendermos aí essa pedagogia do hip hop e a representatividade feminina, teremos a Abigail Cris, que é doutora pelo programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, Diversitas pela USP. É mestra em Educação pela FEUSP. Que foi? É mestra em Educação pela FEUSP e também bacharelada e licenciada em Educação Física. É diretora executiva da Federação Paulista de Breaking, produtora do projeto Quadro Negro do grupo OPNI e mentora do Gueto Crio, de danças urbanas e do coletivo Volts, de moda hip hop. Além disso, é autora do livro A Pedagogia do Hip Hop, Consciência, Resistência e Saberes de Luta, que está bem aqui ao meu lado, como vocês podem ver. Mostre aí na câmera, por favor. Esse maravilhoso livro aí, certo, galera? E hoje a Big Girl Cris vai estar aí falando sobre em que medida a educação de rua faz parte das descobertas e inovações acumuladas pelos ensinamentos do hip hop e como essas ideias funcionam como estratégias no combate ao racismo genderizado e as violências que recaem sobre os corpos negros, tidos como marginalizados. Então, seja muito bem-vinda, Cristiane. Olá, primeiramente é um prazer estar aqui. Peço desculpa pela falta de conexão, né? Porque a gente faz parte, né, desse processo que é construído, constituído o Brasil, né, em que as desigualdades aí tomam conta das nossas periferias e avança pelo Brasil inteiro, né? Então, em primeiro lugar, peço desculpas. Peço licença também às minhas ancestrais, às que vieram primeiro, e deixar mais suave aqui o nosso trilhar, né? E agradeço a toda a produção do FENA
pela partilha, pela oportunidade de partilha, né? E espero que esse encontro seja grandioso e prazeroso para nós. É isso aí. Muito obrigado também pela sua participação. Eu também queria chamar aí Rafaela Passos, que vai estar aqui conosco dialogando aí sobre esse tema. Muito bem-vinda, Rafa. Oi, valeu. Olá, Janderson. Olá, Cris. Estou por aqui. Vamos trocar essa ideia hoje, compartilhar os saberes, né? O bom da internet é que a gente consegue fazer esses intercâmbios que talvez no presencial era muito mais difícil de acontecer, né? É mais complicado. Então, para mim é uma honra estar aqui com a Miguel Cris e estar fazendo parte da produção do festival e poder contribuir com esse momento. É isso aí, muito bom. Então, Cris, antes de começarmos, eu queria perguntar algo para você aí, que é em relação à sua aproximação com o hip hop, né? Eu queria que você pudesse nos falar um pouquinho como é que foi esse tempo aí que você estava se aproximando do hip hop, como é que era aquele tempo, como é que foi assim, a sua atuação com o movimento? Eu moro aqui em São Paulo, né? Nasci aqui. Meus pais são da Bahia, Rafinha, eu acho que sabe disso, né? Eles são da. Meu pai tem uma casa em Salvador, mas a minha mãe é de Santo Antônio, era, né? Que ela faleceu, mas continua sendo, né? Continua sendo de Santo Antônio de Jesus, e meu pai de São Felipe. E aí eu só pude conhecer a Bahia em si na fase adulta, assim. Então eu falo um pouco manso mesmo, só falo o jeito que eu falo, meio devagar, às vezes a gente fala o português, que é justamente daí. E meus pais vieram meados da década de 70 para cá, né, para São Paulo, né, bem na época em que a população negra estava sendo jogada para as periferias e tal. A minha mãe torna-se empregada doméstica, meu pai motorista, né, de uma casa, da mesma casa em que ela trabalhava, aqui na região da Zona Sul. Então, eu nasci aqui na região do que era conhecido como Triângulo da Morte, entre o Jardim Ângela, Capão Redondo e Parque Santo Antônio e Jardim São Luís, que eram os lugares tidos nos anos 80 como um dos piores lugares do mundo para se viver. Então, eu cresço nesse ambiente, né? Eu venho de uma realidade de favela, de barraco de madeira, de uma família de 7 irmãos, né, por parte de pai e mãe, né, tenho mais, enfim, que o povo da minha família gosta de ter filho. E só que dentro dessa região aqui, que hoje a gente chama de distrito, né, pela expansão, então o distrito do Capão Redondo e São Luís, era um caldeirão, assim, de várias coisas, né, aqui a gente mora próximo da estrada do Boimirim, que tinha várias posses. Então, a gente acompanhava as posses, os movimentos negros, os movimentos sociais de luta por moradia. Eu estou numa moradia que é fruto dessa luta hoje, né? Então, se eu sair daquele ambiente hostil, que era morar no barraco de madeira dentro praticamente de um córrego, hoje a gente está aqui pelo direito do capião, enfim. Mas o rap, a gente fala que o rap salva vidas, né? E realmente ele salvou a vida da minha família. Tem um sobrinho que foi executado pela polícia em Salvador, pelas costas. Meu irmão foi alvejado e sobreviveu, enfim. Essa coisa do genocídio, ela esteve muito presente entre a adolescência e a fase adulta, né? Eu acho que percorre aí, perpassa a nossa vida, né? Mas o hip hop, por outro lado, ele serviu de válvula de escape. Então, eu entrei no hip hop porque meu irmão era rap, ele se torna rap mais ou menos entre fim dos anos 80 e começo de 90. E aí a gente cresceu assim dentro desse processo. Meu tio, por outro lado, ele curtiu os bailes blacks, meu tio João, por parte de mãe. E ele trazia os passos para a gente. Então, ele ia ao centro, né, que era a Praça da Sé, ali naquele entorno ali, daquela região, e ele conseguia trazer novidades para a gente. Então, trazia uns passos, movimentos, e acabava ensinando isso na infância. A minha adolescência, eu ficava próxima dos elementos do hip hop, mas eu não tinha, eu achava que eu não tinha talento para nada, assim. Mas eu gostava de dançar. Mas eu entrei oficialmente na cultura hip hop como modelo, uma coisa louca, né?
Eu tinha uma grife chamada Irmandade, e aí ela ficava aqui no Jardim Lídia, um bairro do distrito do Parque Santo Antônio, em que um dos sócios era o Mano Brown, assim, e meu primo, ele tinha um apelido de Anjo Negro, e ele trabalhava como segurança de vários grupos de rap na época. E foi assim que eu entrei, eles me convidaram, porque eu ia para muito evento de bate-cabeça e muito evento de rap. E aí a gente ia só para estar com aquela roupa, né, com aquela grife, usando tal, para as pessoas olharem e comprar. Esse era o meio de comunicação na época, não tinha uma internet que fosse possível a comunicação. Aí, paralelamente, eu ia dançando, brincando, assim, com os passos, mas não oficialmente, eu não era uma dançarina de break ainda. Eu entrei num grupo de danças urbanas, ou street dance, né, não gosto de falar street dance. Só a partir daí que eu fui tendo mais contato com pop and locking. As meninas dançavam outras danças, mas não dançavam break. Então lá, break era coisa para homem, não era coisa para mulher. Então todas as vezes que eu queria ir pro chão, todo mundo, ai, não sei o quê, ficava com aquela coisa, né? Isso é coisa de homem. Na verdade não tinha nome, né? Tudo era break dance, assim. E aí, quando eu resolvo aprender mesmo, eu tinha que ir nos encontros de rap, que acontecia aqui na Casa de Cultura do M. Boimirim, na Zona Sul. Era uma vez por mês só. Então, era lá que eu podia pegar um passo ou outro com os meninos que dançavam break, que iam até o centro, que era a Estação São Bento. Um outro lugar também era a Casa de Cultura de Santa Amaro. Aqui tem várias casas de culturas. Então, na região de Santa Amaro, também na Zona Sul. E que na época era o distrito, eu morava dentro do distrito de Santa Amaro, para vocês terem ideia, o negócio foi crescendo, assim. E aí eu comecei a me envolver mais com a dança, fui me apaixonando mais pela dança break. E até eu cair, assim, essa coisa da arte e educação na minha vida, eu acho que foi por volta de 2000, 2001, em que eu me tornei oficialmente, assim, voluntária mesmo. Eu entrei como voluntária, mas eu tinha horários de entrada e saída do espaço, onde eu comecei a lecionar, assim. Então, o hip hop, ele, aqui, as pessoas que vêm de fora, né, seja do Nordeste ou de outros estados, e conhecem essa região aqui, eles falam, nossa, aqui é diferente. Quem é da Zona Leste, quem é da Zona Norte, sente que é diferente o hip hop aqui. As pessoas que dançam na Zona Sul é diferente, tem uma energia maior. Não que os outros não tenham, mas é uma outra vibe, porque teve muita força política. Então, são dois polos que eu acho que são bem fortes nisso, que é o pessoal da região da cidade de Tiradentes e a região do Embu-Mirim, porque se concentra o maior número de pessoas negras. Então, a gente... ao mesmo tempo que a cultura hip hop ela entra na nossa vida, a consciência política também, a militância política ela entra. Então, essa coisa de militar e de, ao mesmo tempo, ser de uma cultura, vem tudo junto, assim, para as pessoas, né? E essa coisa de reivindicar, né? Essa reivindicação pela vida ou por justiça, isso é natural desde quando a gente era criança e continua sendo para as juventudes aqui, né? Porque o alto índice de violência não para, ele é constante aqui. Muito obrigado, Cris. Eu pude perceber um pouquinho da sua história enquanto eu lia o livro. Como eu falei, eu não cheguei a terminar, eu estou lendo ainda o seu livro. E você contou um pouquinho também dessa história que eu achei muito interessante e é muito bom estar também podendo ouvir você falar sobre isso. Então, agora que o pessoal aí já lhe conhece um pouco mais, acho que a gente já pode começar aí a falar sobre o nosso tema, né? Acho que seria muito interessante já começarmos. Então, pode ficar à vontade, acho que o pessoal vai botar aqui um slide, né? Deixa eu esperar aqui. Isso. Você pode começar, Cris. Pode Tá, ficar à eu vou vontade. abrir, né, para ficar melhor. Só que aí eu não consigo visualizar vocês, ok? Ok, qualquer coisa eu falo por aqui. Tá certo. Então, o que eu pensei, né, para a gente refletir acerca desse tema, né, que é bem complexo, né, pedagogia hip hop e representatividade feminina. Quando a gente traz a pedagogia hip hop, consequentemente a gente fala desse livro aqui, que é fruto das minhas experiências enquanto hip hopper, mas também enquanto arte educadora e pesquisadora do hip hop, né?
E escrever sobre isso, eu costumo dizer, eu já até criei um textinho a respeito disso, que tem sangrado, né? Costuma sangrar, costuma ser dolorido, né? A Vilma Piedade vai falar da questão da dororidade, né? Eu acho que essas minhas escritas, elas sangram denunciando as injustiças sociais e dançam em busca do sincronismo do espetáculo da vida, né? Tem um pensador que é o indígena Ayrton Krenak, ele fala que é um indígena da sociedade Krenak, ele fala que a nossa dança ela está em descompasso com a vida, né? Que a gente precisa entrar nesse compasso para a gente poder entrar em comunhão. Tem um subcapítulo do meu livro que se chama Repensando o Direito à Pluralidade de Vozes Menores. Eu acho que é legal a gente começar a partir daí, né? Dessa busca ou dessa consciência, né? De se reativar essa voz, né? Essa voz que ela foi silenciada ao longo da história, né? Então, hoje, eu acho que o nosso bate-papo, ele tem que partir um pouco dessa ideia, né? À luz também de algumas teorias, de algumas feministas, né? Digamos assim, para a gente poder fazer olhar para o passado, entender um pouco o nosso presente aqui e criar, assim, caminhos, né? Caminhos outros, de perspectivas aí para o nosso futuro. Então, pensar essas questões, ou seja, educacionais, culturais ou a arte mesmo em si, né? A gente pensa em políticas de empoderamento, né? E nesse sentido a gente está falando de políticas de empoderamento para o hip hop, dentro de uma perspectiva de gênero, né? Então, vou avançar aqui. Quando a gente fala dessas vozes, né? Quem são essas vozes ancestrais que nos auxiliam a pensar, né? A gente tem a Nina Simone, que foi uma mulher, assim, que empoderou muitas vozes, ela nutriu toda uma sociedade, não só as mulheres, mas os homens, mas principalmente as mulheres, né? Nessa questão da emancipação, da liberdade, de poder aprender, né? Porque a música, ela nos ensina, né? Ela dita o ritmo e nos ensina muitas coisas. Então, quais são os saberes? Eu indico que vocês assistam I Feeling Good, mas também eu indico o documentário dela que está na Netflix, que seria interessante para vocês poderem entender esse sentido dessas vozes, né? Ditas como menores, que na verdade são potências, né? São vozes potentes. Uma outra voz que a gente tem aqui, e viva, né, muito forte na nossa luta antirracista, é a Angela Davis, por exemplo. A Angela Davis é uma senhorinha que ainda continua na luta, né, porque é como ela diz, a luta antirracista, ela é constante, né. Então, eu vou falar sobre as bases do livro dela, que é Mulheres, Raça e Classe, e Mulheres, Cultura e Política. Então, a gente vai estar desenhando aqui algumas bases teóricas para vocês poderem entender, né? Então, para a gente iniciar esse diálogo. Então, é preciso que a gente entenda essas bases, né? Que são constituintes não só para o feminismo, porque quando a gente fala de representatividade feminina, eu acho que a gente tem que entender o que são os feminismos e o que é o feminismo negro, né? Interseccionado, ou o que é o feminismo negro para a população estadunidense, porque o hip hop ele se constitui nos Estados Unidos, então a gente está situando vocês dentro desse cenário. Então, entender também que o hip hop ele é um dos produtos da cultura vernacular do Atlântico Negro. Então, quando a gente fala de blues, de jazz, dos spirituals, ou do próprio hip hop, ou da própria cultura hip hop em si, com todos os seus elementos, né? Então, a gente está falando dessa arte, da arte negra, né? E a arte negra, ela é por si só um ato de revolução. No livro dela, chamado Mulheres, Cultura e Política, ela vai pôr em evidência a importância da gente buscar, da luta pela emancipação, digamos assim, né? Das mulheres e dos homens negros dos Estados Unidos, por meio dessa arte, que a gente está falando, dessa arte engajada, né? Que é a música, principalmente, ela fala que ela funciona como uma segunda esfera na qual mulheres puderam encontrar a sua voz, né? Então, para além disso, o papel da música negra nos Estados Unidos, ele tem relação com os movimentos negros
e também com todo o histórico do processo histórico de escravização, né, das Américas também, porque em alguma medida se assemelha com a nossa história, né, com a história do processo de escravização que teve aqui no Brasil. Então, como essas estratégias, né, como a música, a arte negra, enfim, né, ela vai servindo de refúgio para esses escravizados e de ressignificação dessa dor ancestral, que é uma dor que a gente também carrega com a gente, né? Então, como que a gente faz parte, como que a gente se entende dentro desse movimento e dentro dessa luta? Então, é preciso que a gente entenda que o hip hop ele faz parte desse contínuo, né, de lutas, que é ao mesmo tempo estético e político, e o empoderamento, entre aspas, de mulheres na escrita, né, na escrita de suas vozes. Por exemplo, a gente incluindo aqui o hip hop, e quando a gente fala em vozes, a gente não está falando só do ato de falar, ou de cantar, ou de ser MC, mas a gente está falando do grafite, na escrita, nos rabiscos, a gente está falando do corpo da Big Girl, que está ali em contato direto com o chão, desse confronto que é para ser Big Girl, né? Então, é uma luta, né, para a gente entender o nosso corpo, ao mesmo tempo em que a gente quer dançar ali naquela cypher, enfim, né? E como essas vozes, elas vão ecoando pelo mundo, como a gente está vendo aí, essa foto da Angela Davis, que remete a... Cris, desculpe interromper, é porque seu slide aqui não está na tela cheia para gente, você poderia colocar? Então, aqui para mim ele está aparecendo. Vou Isso, dar um botaria... F5 aqui para ver se vai. Ok. Vê se está indo agora. Bote como apresentação. Espera aí que eu vou fazer tudo de novo. Foi? Ainda não. Para mim aparece em tela cheia. O slide, a gente estava no primeiro slide ainda. Ele estava parado no primeiro? Foi. Ué, o que aconteceu? E eu já estava no terceiro. Clicada para a gente ver como você está fazendo agora. Mesmo que não fique em tela cheia. Ó, agora vocês conseguem ver? Sim. Conseguimos, Agora mas está com o PowerPoint aberto ainda. Aí não aparece só a tela, ela sozinha. E agora? Não, não. Por que será que não está aparecendo? Deixa eu clicar 2 vezes. algum problema. Mas assim eu consigo ver o slide. Não dá para ver a tela inteira, mas dá para ver se você clicar E agora? está falando, entendeu? Não. Igual você está fazendo agora. Então, para mim ele aparece em tela cheia. Você Será que você quer tentar fechar o arquivo e abrir novamente? isso, eu vou fazer isso. Ok. Eu vou deixar ele em tela cheia. Ah, não, não dá. Aí eu não consigo mexer aqui. Vamos ver. Pedir aqui. Tela inteira. Vamos ver se vai. Vocês estão enxergando alguma coisa? Estamos sim. Tente colocar agora em tela cheia para ver. E Agora agora? foi. Ah, tá. Então, eu vou só recapitular, né? Então, esse é o primeiro. Aqui a gente tinha indicado para vocês assistirem o clipe da Nina Simone, né? E ao seu documentário na Netflix. E aí a gente estava falando sobre a Angela Davis. Essa foto, ela remete às manifestações que ocorreram em junho do ano passado, né? Devido à morte do assassinato do George Floyd, que foi uma situação de racismo nos Estados Unidos, que reverberou para o mundo, e depois as manifestações que ocorreram aqui na sequência, né? Então, a gente estava falando que como combater, né? Qual o sentido que o hip hop tem, né? E a semelhança dentro desse contínuo de lutas, né? Por que o feminismo negro afro-americano, norte-americano no caso, e as lutas
pelos direitos civis, ou as nossas lutas atuais, elas têm reverberado contra e dando continuidade a essa luta antirracista, e a gente tem que entender que o hip hop também, ele é um contínuo dessas lutas, então a gente precisa ter essa consciência, né, de que toda a opressão histórica que recai sobre esses corpos, que em sua maioria são corpos negros, né, e vão nos conduzindo a entender o que é esse feminismo negro interseccionalizado. E quando eu li Mulheres, Classe e Raça, automaticamente aqui está aparecendo preto porque é o clipe, eu não vou passar o clipe, eu vou indicá-lo para vocês, que é o clipe do Public Enemy, Kate Trust. Quando eu li esse livro da Angela Davis, que eu tenho aqui, mas ele está ali na estante, eu olhei assim, e logo me remeteu esse clipe, porque assim, eu quero que vocês assistam percebendo as personagens. Olha o homem negro, olha a mulher negra, para a gente poder avaliar, entender como que a opressão histórica ela foi constituída dentro do território estadunidense, mas em que grande parte também se assemelhou com a constituição do nosso território brasileiro. Então, quais são as ações possíveis, né, as ações políticas possíveis que a gente precisa fazer para sair, para se ter liberdade, né? No caso aqui, o Public Enemy, ele faz uma ida ao passado no seu clipe. Eles mostram um presente, né? Então eles vão passando pelo processo de colonialismo, do tráfico, né, dos escravizados africanos, processo de industrialização, enfim, eles vão trazendo até a atualidade como que se dá essa opressão histórica nos Estados Unidos e reivindicam isso por meio do hip hop, ao mesmo tempo que eles tomam uma consciência de si, né? Então adquire sim uma consciência de si. Então o hip hop, portanto, é fruto dessa cultura vernacular do Atlântico, né? Para colaborar com esse bate-papo, com essa ideia, eu trouxe também o pensamento feminista da Patrícia Hill Collins, que é esse livro aqui, ó. Dá para vocês enxergarem? Dá sim. Ele está todo marcado, ó, que eu vivo para não riscar tantos os livros, né? Que as pessoas falam, nossa, esse livro é todo riscado, mas é assim, a gente acaba anotando, pesquisa, é para pesquisa, não é para colecionar, né? Então o livro tem que ser usado. A Patrícia Hill Collins, ela esteve no Brasil em 2019, num curso e um seminário internacional realizado pela Boitempo. Então eu estive presente, ela pediu para eu dançar break, gente. Eu dancei para ela, fiquei muito emocionada. Foi histórico esse momento. E eu trouxe ela para a gente entender um pouco, porque assim, eu fui entender basicamente as bases do feminismo lendo o pensamento feminista da Patrícia Hill Collins, né? E seguindo ela em algumas palestras e conferências. Então, assim, o que ela fala, né? O que é o pensamento feminista? É entender que o feminismo negro, como o feminismo negro, ele está presente, ele funciona dentro do território estadunidense, conhecer as mulheres. Então, ela vai trazendo como o corpo dessa mulher, ou esse corpo feminino lido, né? Ou esse corpo negro lido como feminino, ele vai sofrendo vários tipos de opressão. Então, ela mostra que o negro é uma categoria de dominação criada para ser manipulado por meio do que ela chama de imagens de controle, né? Então, o negro, ele é inferiorizado, ele é animalizado, ele é objetificado, sexualizado, o tempo todo, né? Então, fica fácil pensar, assim, em aniquilar, assassinar, exterminar a população negra, indígena ou quilombola, porque não são pessoas. A supremacia branca, o que é ideal, né, esse ideal de branquitude, ele não nos deixa, o outro, a pessoa se enxergar no outro. Basicamente, eu acho que do jeito mais simples para explicar, assim. Então, por quê? Por que é fácil matar, né? Porque existe uma política criada, denominada uma política da morte. O filósofo chamado Achille Mbembe, ele vai falar da necropolítica. Eu acho que é um assunto que chegou na periferia, né? As pessoas conhecem
E chegou o conceito, né? Porque a gente já vive, já lida com isso. Então, entender o que é a política da morte é fácil para quem está tendo que sobreviver todo dia, né? O difícil é justamente isso, sobreviver. Então, o que seria isso? É criado uma atmosfera de ameaça de morte de si, e ela vai falando assim que o medo é uma das formas de controle mais perversas que existe, né? E o feminismo negro seria uma forma de sobreviver a esse cativeiro, ou seja, de um caminho de emancipação, né? Então, por isso a luta por justiça social é constante e se coloca contra todas as formas de opressão. E aí vai ao encontro do que a gente fala a respeito do hip hop, quando a gente fala de hip hop salva a vida, o hip hop é contra as injustiças sociais, né? Então, ela vai falando que é preciso se criar uma política, né, de conscientização de massa, que vai ao encontro do que a Bell Hooks, eu tenho a Bell Hooks também, a Bell Hooks também fala. A Bell Hooks, ela traz para a gente uma teoria também feminista, né, desse mesmo ponto de vista, então, coisas que vão se interseccionando, né, e dá margem ao centro. Então, ela faz a gente pensar o que está à margem, o que está, e o que está ao centro, como isso vai se interseccionando. Também está todo demarcado aqui, mas é um livro que ele nos ensina muita coisa também, e esse livro, ele é uma das bases teóricas para a gente entender o que é a pedagogia hip hop, certo? Então, a gente tem que guardar esse livro aqui na memória. Oi. Eu queria perguntar a você, né, e saber, assim, em relação a essa questão da pedagogia que você falou, né, porque você também é uma mulher preta que está produzindo conhecimento dentro desse processo do hip hop, né, você viu outras mulheres pretas nessa questão dos Estados Unidos, que é o berço, né, que é a origem de tudo, mas eu queria saber a sua visão, assim, enquanto mulher preta, brasileira, né, nordestina de nascença, e essa questão de que você produziu o seu livro baseado na sua experiência enquanto educadora, e essa relação que tem de si, ser mulher e educadora no hip hop, né? Porque a gente sabe que não é fácil, porque o hip hop é uma cultura predominantemente masculina. E quando uma mulher ela se propõe a ensinar sobre o hip hop e ela produzir conhecimento, né, através de conhecimento teórico, né, que você perpassa a questão de um livro, para além da questão da manifestação do elemento, né, que a gente está ali dançando, mas essa produção de você poder escrever um livro e compartilhar com as pessoas a sua experiência. Aí eu queria que você compartilhasse um pouco sobre essa questão, dessa perspectiva, porque eu sei que não deve ter sido fácil, você também deve ter ouvido um monte de coisa que nada a ver, né? Eu acredito que tenha sido um desafio enorme por conta disso. Sim. Aí eu vou só concluir essa ideia do feminismo negro para gente, porque tem relação, né, com toda com a sua questão. E aí a Bell Hooks vai falar assim, olha, então como que a gente entende esse feminismo, né? O feminismo ele defende, ele é contra qualquer tipo de opressão, isso a gente já viu, né? Então, mas ele vai para além disso, a gente não é contra os homens, mas a gente tem que entender que na mesma medida que são potenciais opressores, são potenciais parceiros, né? E eu sempre tive isso comigo, porque assim, na favela, a gente não tem sexo. Não existe, se a gente for pensar assim, todo mundo quer sobreviver ali, né? Tá todo mundo no mesmo pensando em sobreviver. A gente não pensa muito nessa questão de, é porque é homem, é porque é mulher, ainda mais quando a gente é adolescente, né? Então eu cresci muito perto dos homens nesse sentido, então eu não percebia as opressões também, por outro lado, né? Eu não percebi os abusos que ocorreram, mas eu tinha na minha consciência que os homens, em certa medida, sofriam mais nessa questão da repressão policial. Por exemplo, tem um histórico na minha família. E, por outro lado, eles também desistiam fácil da educação. E havia um grande problema, né? Quando os meus amigos iam escrever letras de raps, eles não conseguiam escrever, colocar no papel, assim, né? O papel em branco para eles
Era uma grande tensão. Então, eles gravavam nos boombox, assim, nos toca-fitas, ia picotando a fita até encaixar o verso perfeito, assim, colava com durex e tal. E aí aquilo me incomodava, eu comecei a pensar, nossa, a educação poderia ser por meio do hip hop, mas eu não tinha dimensão que existia uma teoria chamada pedagogia hip hop. Ao mesmo tempo, é como você falou, né, na época em que eu pensei isso, por volta de 2001, eu não tinha contato com outras mulheres que estavam fazendo isso, por exemplo, a Rose MC é uma professora e ela atuava com rap dentro da escola e tal, sendo professora. Eu não tinha essa informação naquele lugar, até porque para chegar ao centro era mais de 2 horas, assim. Então, as informações demoravam. E, ao mesmo tempo, muita gente falava assim, mas meus amigos mesmo falavam, quem estuda se torna arrogante, para que você quer isso? Não tem nada a ver hip hop dentro das escolas, você vai moldar o hip hop, você está querendo fazer... As pessoas achavam que eu estava querendo criar alguma coisa que, no fundo, já existia, né? E esse processo educacional do hip hop, ele vem naturalmente. Então, desde a sua constituição até quando chegou para a gente, eu acho que todo mundo aqui passou por esse processo de se entender dentro do hip hop e de aprender. Então, é óbvio que dentro do lugar onde eu morava, o que restava era lutar contra aquilo. Eu não queria mais passar fome, eu não queria mais perder minha casa por incêndio, enchentes, enfim. Aquilo doía, mas eu percebi, com o hip hop, eu fui percebendo que não era só eu que sentia essa dor, outras pessoas sentiam. Então, eu fui aprender sobre Revolta dos Malês na Casa de Cultura do Hip Hop, eu fui aprender sobre o que era o movimento negro nas posses, eu fui entender sobre negritude na rua, eu fui entender que, tipo, o tom da minha pele também me dava alguns certos privilégios em determinados lugares, que às vezes também as pessoas falavam assim, ó, alisa seu cabelo para você ficar melhor aqui, sabe? Mas assim, eu não entendi, é o racismo, como que o racismo ia manipulando isso? E eu tive que criar estratégias de sobreviver, né? Porque fazer uma pós-graduação na Universidade de São Paulo, que é a Casa Grande, não é fácil. Eu estou no processo de doutorado, eu não sou doutora ainda no hip hop, espero ser, né? Mas o mestrado, dentro desses processos educacionais, ele me serviu para encontrar essa teoria, porque assim, até então eu não tinha noção que existia uma teoria e parecia que eu estava sozinha no rolê. E tem 3 anos, para vocês terem ideia, que eu fui ter dimensão de como o rap, ele transformou a minha vida no sentido de me colocou nesse lugar, né? Porque teve um programa chamado Repensando a Educação. E aí, na gestão da Erundina, da Luísa Erundina, quando o Paulo Freire foi secretário. Então, foi de suma relevância para eu poder entender que o rap também funcionava. Eu pulava o muro para dentro da escola, em 1992, para poder ouvir Racionais e DMN. Eles falavam, tinham palestras e tal, mas na época, quando a gente é adolescente, a gente vai na vibe de ir e tal, não sei o quê. E anos depois, quando eu encontro a Sueli Chan, que foi uma das organizadoras, que aí eu tive dimensão desse anseio de querer educar meus parceiros que estavam ali do meu lado, sabe? Mas aí chegou uma hora na luta que eu falei assim, eles não iam junto comigo, né? Então essa coisa da educação, de estudar mesmo, a galera da favela, assim, é difícil, a galera precisa trabalhar, não é que quer, precisa trabalhar. Eu comecei a trabalhar na infância, e aos 13, eu estava num rolê, assim, de trabalhar direto num lugar, numa escolinha, e aí eu tinha que correr para ir para a escola aos 13 anos de idade, então, quer dizer, mas, ao mesmo tempo, eu queria estudar, e minha mãe falava assim, olha, estuda, porque o estudo é o nosso escudo. Então, por exemplo, quando a gente vê essa potência que é o Brasil, como Angela Davis mostra, e traz à luz outras mulheres, como Sueli Chan, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Dirce Thomas, Carolina Preta Ferreira, são inspirações para mim, né? Aí eu comecei a pensar, me aproximar do feminismo, e entender que, assim, a gente tem que falar, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, é um mimimi, que coisa chata, que não sei o que e tal, mas a gente precisa entender em que lugar que está a nossa voz, né?
para a gente querer falar. A Carolina Maria de Jesus, ela escreveu Quarto de Despejo, ela é a nossa recém-doutora aí, né? E ela é uma pessoa que falava pelos cotovelos nas favelas, ela falava para as mulheres, lia os jornais para as mulheres, né? Então, é uma inspiração para a gente pensar, e eu sugiro para vocês assistir O Papel e o Mari, né, em que a Dirce Thomas e o Zózimo Bubu são os atores centrais, assim, eu convido para vocês assistir, que também é super pedagógico, que aí eu vou respondendo a sua questão aqui, né. Indico também a letra Minha Carne, letra de música da Preta Ferreira, aí fica como reflexão para vocês discutirem depois. Aí eu já vou entrar meio que nessas questões que a Rafinha propôs. Então, como que é para mim pensar, né? Como que foi para mim entrar dentro do hip hop como ferramenta de educação? Então, assim, primeira coisa, a gente entender que Paulo Freire, né, A Pedagogia do Oprimido, é uma leitura que tem que ser obrigatória para a gente, para nós brasileiros, que ficou oculta, né? Então, para a gente poder entender esses códigos de rua, para a gente poder entender a pedagogia de rua, porque a gente está aprendendo, então eu aprendia mais na rua do que na escola. Esse foi o reflexo da minha adolescência. Eu via um monte de gente saindo da escola, as meninas ficando grávidas, e eu tentando fazer algo que era masculinizado, de certa forma. Então todo mundo falava assim, não estou entendendo, eu jogava futebol e dançava break, aí todo mundo, minha família ficava achando estranho, né? E a sociedade também achava estranho, né? Porque a mulher foi criada na delicadeza, e a gente coloca a força, né? Muitas vezes. Na época que eu comecei a dançar, a gente tinha que dançar com as camisetas enormes, calça enorme, porque o lugar de reconhecimento da cultura hip hop é a rua, é a noite, né? E como que a gente se valida dentro desse rolê, né? Então, era um confronto. E quando eu falei que eu ia trabalhar com isso dentro do contexto educacional, porque eu já era arte educadora e eu estava na maior vibe, assim, quando eu fiz a graduação em educação física, aí eu pedi para o Nino Brau, para o King Nino Brau, um parte do acervo, ele cedeu, assim, para eu poder estudar o que era hip hop, me aprofundar, tá. E entender que o hip hop ele faz parte de toda essa construção que a gente falou, né, sobre racismo genderizado aqui. Então, o que são essas marginalidades e o que nos une, o que está nos unindo agora, né? É a opressão histórica, é a classe, a cultura, essa estética africanista. Então, quando eu comecei a me aprofundar e entender o que é pedagogia hip hop, eu tive que voltar na história do hip hop, tive que reler muita coisa, e estou relendo novamente, para a gente poder criar pontes aí, poder entender. Então, no ano de 2010, eu estava atuando como arte educadora na Unicasa do Zezinho. E aí uma professora que se chama Mônica do Amaral, que é uma professora da Faculdade de Educação, ela vai até a casa do Zezinho, essa ONG que fica no Capão Redondo, para inserir um projeto lá, um projeto político, de políticas públicas, né? Então, iam pesquisadores para lá para pesquisar sobre diversos assuntos, né? Sobre rap, por exemplo, mas não tinha ninguém do hip hop. E aí, quando ela me convida, eu achei interessante, mas eu não sabia que já existia uma pedagogia chamada hip hop, né? E já existiam pessoas estudando também a respeito dos processos educativos do hip hop, mas o que eu queria era mais, eu queria que o hip hop ele estivesse dentro do currículo escolar. Então, foi aí que a gente sai da ONG Casa do Zezé em 2012 e parte para as escolas, e é onde a gente está até hoje. Então, a gente atua dentro do currículo escolar, nas escolas municipais de São Paulo. A gente atua nos últimos anos do Fundo 2. Geralmente, a gente fica entre 2 e 3 anos em cada unidade. Por quê? Porque a gente dá formação continuada para os professores e oferece docência compartilhada. A gente divide o nosso plano, o nosso projeto de pesquisa, com o plano a gente compartilha com o plano de ensino do professor e as culturas dos estudantes. E aí a gente junta tudo e cria um plano de ensino que dialogue com as realidades de todo mundo ali. Cris, Ok. Jean, Perdão. pode falar. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, pode falar. Então, Cris, pegando essa parte aí, né, da pedagogia, nós sabemos que no hip hop tem essa parte aí do conhecimento, né, até o conhecimento de rua, que envolve esses saberes ancestrais, esses saberes orais que são passados aí por gerações.
Então, quando a gente pega a questão da pedagogia no hip hop, me faz parar para pensar que tipo de pedagogia estamos falando. Você citou aí de Paulo Freire, a pedagogia formal e informal, que já nos dá uma certa ideia, mas assim, quando a gente fala sobre a pedagogia em si, que pedagogia é que nós estamos falando? Porque tem várias possibilidades e tem várias Aham. abordagens pedagógicas, só para a gente entender como é que essa Tá. pedagogia funciona, juntando aí no hip hop, mesclando esse tema, né? Pedagogia do hip hop. Para facilitar assim, a compreensão, o que a gente tem trazido, né? A gente fala de pedagogias de resistências. Então, não existe uma única forma de saber, são saberes plurais, né? E aí a gente está dentro de um mundo de mundos, como diz o Ailton Krenak, de mundos plurais. Então, se a gente pensar que há uma diversidade de coisas e que o hip hop ele traz consigo essa dor ancestral, ele carrega consigo todo esse histórico de lutas, porque ele faz parte desse contínuo de lutas. Então, a gente tem que partir dessas pedagogias. Nos Estados Unidos, eles leram muito Paulo Freire. Então, as universidades, né? Eles leram antes da gente. Quando percussores do hip hop, inclusive, começaram com essa ideia de levar o hip hop para dentro das universidades, automaticamente levou-se Paulo Freire, se baseou-se, né? Eles pegaram a luz, né? A gente fala que é a luz, né? Olhou para Paulo Freire, olhou para Bell Hooks, olhou para outras epistemologias, para outras metodologias, para tentar entender o que é a pedagogia hip hop. Eu costumo dizer que agora que o hip hop ele surge lá naquele Tratado de Paz. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um Tratado de Paz que ocorreu em 1971 em Nova York. Yeah, sim. Então, havia uma gangue chamada Ghetto Brothers, né? E um dos líderes é assassinado, Black Beige. E aí, em 8 de dezembro, ocorre ia ser um acerto de conta. Eles convocam um acerto de conta, só que ali ocorre o que a sociedade não esperava, que é o maior tratado de paz que Nova York já tinha visto até então. Isso é documentado, né? Tem até um livro HQ aqui, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Que é esse livro aqui, ó. Ele traz todo o Tratado de Paz. É um HQ, né, na verdade. Ele é um quadrinho. Aí ele traz todo o tratado. E aí, qual que é a coisa, né? Posteriormente, na sequência, o que aconteceu? Ao invés de eles se matarem, eles resolveram gritar por paz. Então, quando a gente falou de Carolina que falava pelos cotovelo, né? Que é essa política da voz, né? A Nina Simone cantando liberdade por emancipação, enfim. Toda essa luta ela é importante porque ali naquele dia desse o que seria um grande massacre, tinham professores que também alguns faziam parte de gangues para poder sobreviver naquele lugar, a mídia, polícia, enfim, todo mundo esperava um grande massacre, só que aí eles se reuniram e decidiram sair nas escolas do sul do bairro do Bronx, com os professores e estudantes, porque também eram, né, não é só porque eram de gangues, porque estava ali também, né, naquela situação que não estudavam, assim como a gente vê nas periferias, nas favelas aqui, do Brasil, enfim, e eles saíam passando a boa nova, que eram os conhecimentos, que era, eles falavam sobre economia, ciência, saúde, sexualidade, matemática, e faziam shows. Em 1973, a Zulu Nation organiza esses eventos, esses encontros, sistematiza isso. Aí, em 1974, se cria, né, o que a gente conhece hoje de cultura hip hop. E quando a gente fala de conhecimento, né, a gente está falando de um conhecimento que a África Bambata e alguns líderes, naquela época, eles estavam olhando para a África. Por quê? Existe uma teoria chamada teoria da afrocentricidade, que foi criada por um filósofo chamado Azante. Esse cara, ele olhou para aquilo tudo que estava acontecendo lá sobre hip hop, né, que a gente conhece sobre hip hop, ele chamou de revolução hip hop, e ele teve que rever essa teoria, ele fez questão de rever para ele entender essas juventudes. Por quê? Essas juventudes, elas estavam baseadas no conceito de negritude, de afrocentricidade, e muitos, inclusive, foram até a África, o continente africano, para conhecer um pouco
das suas origens, né? Porque naquele momento eles estavam querendo entender um pouco essa história. Então, aqui tem várias teorias que estão relacionadas com a educação baseada no hip hop. Então, é para além dos elementos, né? Só que quando a gente fala de elementos do hip hop, a gente também está falando de letramentos, né? E aí é quando a gente fala da professora Ana Lúcia Souza, que eu acho que vocês conhecem, que ela tem um livro chamado Letramentos de Resistência, que eu me baseei nele. Aqui tem uma bagunça bem organizada, que eu acho que eu emprestei para alguém o livro, que ele não está aqui perto. Mas aqui, por isso que eu destaquei aqui, é o livro do Paulo Freire e a teoria feminista. Aí as pessoas podem perguntar, mas e o que tem a ver o hip hop com tudo isso, né? Existe uma teoria chamada pedagogia hip hop, e isso faz parte de estudos na Europa, nos Estados Unidos. Tem um programa chamado Hip Hop Education, que eu acho que é o mais conhecido, que inclusive a Marta Dias, que é uma das coordenadoras, esteve aqui no Brasil em 2012 no colóquio que a gente organizou, e foi aí que eu tive contato com essa teoria, chamada pedagogia hip hop. Tem um livro chamado Batidas e Rimas e Vida Escolar, que foi traduzido pelo meu grupo de pesquisa, que traz a experiência de um professor chamado Mark Lamont Hill, e aí ele vai definindo o que são essas pedagogias, né? Ele fala assim, mas assim, existem várias maneiras de se entender esse processo pedagógico, que é a pedagogia hip hop, né? Então, a pedagogia hip hop, ela traz outras pedagogias, que é bem complexa. Então, quando a gente fala de pedagogia de hip hop, por exemplo, a gente está falando de nós enquanto percussores ou precursores da cultura hip hop, arte educadores, por exemplo, no caso do Brasil, né, que a gente trabalha com arte e educação. E aí, o quanto nós negociamos identidades e contribuímos com o papel formativo dessas identidades, entende? Quando a gente fala, por exemplo, de pedagogia sobre hip hop, é o quanto a gente aproxima, por exemplo, Bell Hooks, Paulo Freire, dois elementos do hip hop, seria mais ou menos isso, o quanto a gente aproxima e também o quanto a gente leva de texto de hip hop. Quando a gente fala de texto de hip hop, a gente está falando de letras de rap, como Sobrevivendo no Inferno, por exemplo, que virou uma obra. A gente está falando da dança break, por exemplo, todos os processos que envolve para se entender, por exemplo, uma session, o que quais são as sequências que a gente tem que fazer, etc. Até mesmo o entendimento do corpo, né? Pedagogia com hip hop seria, de fato, entender quais são os tipos de letramentos que o hip hop tem, né? Por exemplo, a gente fala de beatbox, a gente fala de literatura hip hop, de moda hip hop, também são elementos que envolvem a cultura hip hop. E, por exemplo, quando a gente fala de moda hip hop, a gente envolve um monte de letramentos, né? E é dentro desse processo que existem várias pedagogias e que, inclusive, o Mark Lamont Hill, a professora Ana, a gente não passa nenhuma receita de bolo. A gente fala assim, não existe uma receita de bolo, né? Ou, digamos assim, um plano de ensino fixo, ele tem que ser mutável, claro que tem que ser flexível, porque a gente está dialogando com as realidades, com sujeitos distintos, né, como diz a Cauã no livro Sobrevivendo no Inferno, então a gente tem que se atentar a isso. Então, é preciso criar uma escuta e um olhar atento, para a gente pegar a ferramenta que a gente tem e transformá-la. Ou seja, eu, enquanto dançarina de break, aqui nas periferias de São Paulo, é difícil a gente chegar na nossa atualidade e ensinar só break. Se eu for só com essa bagagem, apresentá-la de início, enquanto a gente estiver no top rock, que são os movimentos no alto, tá tudo certo. A partir do momento que a gente vai pro chão, metade da sala já não quer, as meninas piorou, então a gente precisa negociar. E aí que essas pedagogias, elas se interseccionam, elas não são, não existe uma coisa única, assim, as pedagogias de hip hop, as pedagogias sobre hip hop, as pedagogias com hip hop, não, elas são interseccionadas nesse sentido. E aí, entre as negociações, né, em tal lugar, em tal escola, a galera dança, sei lá, kuduro, a galera dança dancehall, aí você tem que dialogar com o que eles entendem de movimento para poder chegar no break. Então, assim, aí a gente passa por diversos tipos de letramentos e vai negociando isso. Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu sim, Cris. Então, só para complementar aí essa questão
das pedagogias, você citou que lá nos Estados Unidos eles liam muito Paulo Freire, e acho que seria legal falar um pouquinho dessa educação que ele traz, né? Porque eu acredito que essas diversas pedagogias, elas têm uma relação em comum, né? Que Uhum. acabam sendo aí incorporadas Inclusive, eu no tenho o hip livro hop, dele. certo? E Inclusive, assim, eu tenho o livro dele. Só bater o olho aqui para ver se eu acho. certo. E aí, em relação ao pessoal que está assistindo, talvez eles não conheçam aí Paulo Freire. Eu acho que seria legal a gente falar, no caso você falar aí, rapidamente, pode dizer rapidamente, essa questão da educação formal e informal que ele traz, principalmente pegando a educação bancária e educação não bancária, justamente para a gente entender por que essas pedagogias no hip hop acabam sendo diferentes de certas pedagogias que trabalham com educação aí muito bancária, né? No caso, Uhum. Seria, no caso, a no caso pedagogia. Eu estou tentando achar o livro dele aqui, mas eu deveria ter separado antes, que está isso. Eu difícil da não estou gente recordando muito bem o achar. termo. Eu não lembro se é educação bancária ou educação binária. Não lembro. Você pode confirmar para mim, Cris, por favor? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu também acabei me fugindo agora. Mas, assim, o Paulo Freire, ele é responsável por trazer, assim, a única. Como que eu posso explicar de uma maneira fácil, né? Porque a gente envolve aqui pedagogia crítica, né? A ideia de pedagogia crítica envolve também uma escuta, que nem eu falei para vocês. Existe uma escuta, escutar o outro. Quando Paulo Freire, eu vou pegar a partir do exemplo simples, mais simples, que eu acho que chega perto da gente. Quando Paulo Freire cria um programa aqui em São Paulo para a educação de jovens e adultos, chamado Repensando a Educação, ele cria esse programa pensando em trazer, em dialogar, manter um diálogo com a comunidade, com os estudantes que estavam matriculados ali nas escolas, em mais de 30 escolas aqui de São Paulo, mas também com a comunidade e com aqueles que tinham desistido, para tentar trazê-los de volta, se é que eu posso dizer isso. E a partir de temas, por exemplo, como Sobrevivendo no Inferno, que virou livro também, então aqui é Paulo Freire, que é a obra dos Racionais. Então é pegar uma letra de música, por exemplo, um livro drama, e relacionar com o cotidiano da vida daquela pessoa. Então seria assim, uma educação libertadora, como prática de libertação. A teoria feminista de Bell Hooks, o livro Transgredindo a Educação, da Bell Hooks, ela vai dialogar diretamente com a pedagogia do oprimido. Por quê? Porque transgredir a educação seria a gente entrar para a sala de aula ou para os espaços educativos, sejam eles formais ou não, desarmado de teoria. Então, como que a gente entra para uma sala de aula desarmado de teoria se a gente está dentro da academia captando e teorizando o tempo todo, à luz de diversas teorias, de diversas escolas, que inclusive são grande parte das eurocêntricas, né? Então, e europeias. E como que a gente promove essas rupturas, né? Então, o Paulo Freire, ele vai ensinar para a gente que, assim, para a gente romper essas fronteiras, né? A única crítica que eu faço é porque ele não racializou, né? Também não precisa, né? Talvez, não precisaria naquela época. A gente falando de população pobre no Brasil, a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando da maioria da população negra. Então, ele fala assim, a pedagogia do oprimido busca a restauração da intersubjetividade que apresenta como pedagogia do homem, né? Então, o que seria essa pedagogia? Uma pedagogia mais humanizada seria isso, né? São criar pedagogias humanizadas. E aqui ele não está propondo uma única pedagogia. Por exemplo, na casa do Zezinho, tem uma pedagogia, eles usam uma pedagogia chamada pedagogia do arco-íris, que é baseada na pedagogia Hopton, ou na pedagogia do Paulo Freire, porque a tia Dag, ela teve aulas, né, com o professor Paulo Freire.
Então, ele é um livro de obrigatoriedade, que todo mundo tem que ler, todo arte educador que se preze tem que ler, porque essa cultura, ele pede assim, que a pedagogia ela tem que ser dialógica, né? Ela tem que dialogar com a cultura cultura que está em ação, as políticas que envolvem essa cultura, né? E como que esses processos se dão dentro desses espaços de negociação. Então, por exemplo, ele cria um programa chamado Repensando a Educação, dialoga com esses jovens e adultos. Vocês vão ouvir o rap, mas a gente vai ter que ouvir vocês. Então, ele abre caminho para a escuta dessas vozes tidas como menores, que a gente vem falando desse repensando, que vai ao encontro do título, do subtítulo do meu livro, que é Repensando as Vozes Menores. Então, como que é possível a gente fazer isso? É possível a gente criar metodologias, né, que aí, entre processos metodológicos que dialoguem com as nossas realidades, que é um jeito de se ensinar olhando para a realidade do sujeito, respeitando essa realidade. Por exemplo, eu vou lá para a Zona Leste, que é um outro espaço totalmente oposto do meu, embora seja uma periferia. Eu trabalhei 3 anos na cidade de Tiradentes. Todas as vezes que eu chegava lá, eu chegava 1 hora antes, para saber o que estava acontecendo naquela comunidade. O papel do educador tem que ser esse, porque assim, às vezes eu vou lá simplesmente dar minha aula de break e vou sair fora, né, 5, 6, 7, 8, saio fora, e eu não sei da realidade daquele grupo. Eu não consigo, e aí eles não conseguem se identificar com você, aí cria uma evasão, que é o que acontece nas escolas públicas, por exemplo, há uma evasão muito grande da população negra, porque o grande problema está aí. Não é uma questão não há compartilhamento, não há partilha do saber. Então, o professor ele não está interessado em aprender sobre o funk, muitas vezes ele nem pensa sobre isso, porque ele tem que cumprir com as diretrizes da educação, por exemplo. Acho que não sei se eu respondi aqui para você, mas eu estou procurando aqui alguma coisa nesse sentido. Isso respondeu sim. Era só mesmo para poder esclarecer um pouquinho sobre isso, para as pessoas, porque algumas pessoas podem conhecer. De uma forma mais simples, né? Porque eu tentei aqui trazer uma forma mais simples, mas basicamente uma pedagogia do diálogo, né? É onde você abre espaço para todo mundo falar e criando espaços de negociações, ouvindo os saberes dos outros. Por exemplo, num campo que eu fiz, esse campo que eu citei agora, que foi na MF Saturnino Pereira, a gente sentava com os estudantes antes, a gente já estava com o plano de ensino pronto, mas aí a gente queria saber de onde que eles vieram, quais são os gostos musicais, e aí eu não levava só rap, eles também traziam letras de funk, de rap, de samba, de forró, e aí a partir daí a gente estudava, por exemplo, estudava sobre opressões, estudava sobre masculinidade tóxica, estudava sobre essa coisa do machismo nas letras de música, e como que a gente entendia isso, né? Então, aí ele fala que o Paulo Freire, que a gente precisa olhar justamente quais são os interesses que envolvem aquele grupo, né? E para a gente poder dialogar com eles, que é justamente essa ideia da educação bancária, né? Para a gente poder conceber ou compreender ou constituir ou contribuir para essa constituição de consciência do movimento de si mesmo, né? Seria mais ou menos isso, essa questão da educação bancária. Acho que para mim travou. Pode continuar a sua fala. Para a Rafinha aí travou. Então, muito obrigado, Cris, por trazer essa explicação, né? Tá. Então, assim, como eu faço serviço social... Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Porque travou um pouco para mim, eu pensei que você tinha acabado de falar, mas não foi. Aí eu acabei interrompendo você. Eu queria fazer uma pergunta, Janderson, para ela relacionada a isso. Pode ir. Tá? Assim, a minha curiosidade porque eu entendo que São Paulo é diferente de Bahia em vários aspectos, principalmente relacionado a essa questão da inserção do hip hop dentro das escolas. E aí eu queria saber, assim, como foi essa relação, né,
com a docência, né, com os professores em geral, em levar essa nova perspectiva, porque a gente sabe que muitas das vezes a educação no Brasil, os professores, por várias questões, estão ali dando sua aula, dando o seu melhor, de um certo modo, são muitas dificuldades, mas muitas das vezes não consegue dialogar com o aluno sobre as coisas que eles vivem nas comunidades. Muito aquela coisa de passar a grade curricular, a questão desse diálogo, digamos assim, mais humanizado, de entender quem é esse aluno, né, o que é que perpassa na realidade dele, isso dialogar mesmo, não ser um monólogo, entender o que aquele aluno passa, também que ele tem, e são importantes para a construção daquele processo ali, aquele processo pedagógico, processo de aprendizado. Aí eu queria saber, assim, como é que foi que essa questão, como é que é essa questão aí em São Paulo? Porque na Bahia, antigamente tinha um projeto chamado Mais Educação, e aí tinha um hip hop lá dentro, e a galera fazia, tinha as linguagens artísticas, eram os oficineiros que estavam lá, e traziam isso, mas não houve, assim, essa questão desse diálogo mesmo, de fato, com o professor, e ter essa entrada dentro do currículo pedagógico, porque isso é algo que realmente é o que deveria estar acontecendo, né? E até da questão 10.639 da lei, que tem da questão cultural brasileira e etc., isso é para estar correndo em outros estados, mas pelo que eu vejo, o estado de São Paulo é o que está mais avançado nesse processo. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso. Para poder complementar aí a fala de Rafinha, que eu acredito que esteja perguntando sobre como é que é feito o trabalho, né, Rafinha? Então, só para complementar, como eu estava falando, como eu faço serviço social, eu estudo muito sobre essas questões educativas. E eu percebi as possibilidades que o hip hop tem em conseguir alcançar diversos espaços, né? Mas aí, pegando aí essa questão das possibilidades, em muitos casos pode ser difícil tentar colocar essas práticas educativas, levar a pedagogia do hip hop a esses locais. Então, porque alguns locais têm certa resistência, né, outros não conhecem, e aí não querem incrementar isso, ou até mesmo pela questão do currículo, pelo currículo que não permite ser mais flexível, né, poder trabalhar um conteúdo fora dali da grade escolar. Então, Cris, para poder complementar a pergunta de Rafinha, quais são as estratégias que você foi encontrando para poder levar essa parte educativa, essa pedagogia do hip hop para esses locais e... Cortou um pouco. Cortou a última frase. Então, eu vou repetir. Em relação a levar essa pedagogia para esses locais, para poder complementar a fala de Rafinha, quais foram as estratégias que você foi encontrando para conseguir introduzir a pedagogia do hip hop no currículo escolar, Tá. sabe? E, no caso, como é que foi trabalhando lá esse conteúdo na escola? Então, assim, aqui eu consigo observar dois processos. Existe aquele processo em que o arte educador se torna, sei lá, faz alguma graduação, como aí no meu caso foi educação física, uma galera faz pedagogia, letras, enfim, sendo do rap, do grafite, aí acabam prestando concurso e entrando dentro dos processos educacionais, e como professor acaba carregando o hip hop ali dentro da sala de aula, né? Uma outra possibilidade é que, assim, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, que se chama Pambundila, que é Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola. Então, quando a gente entra dentro da escola, a gente não vai sozinho, a gente leva as culturas populares. Então, a gente carrega a capoeira, esse aqui é o livro do nosso último campo. Então, a gente leva a capoeira, leva teatro negro, o blues, hip hop, a gente leva outras coisas. E aí, o que acontece? Há um trabalho, que nem eu falei para vocês, de formação. Esse trabalho de formação, aqui em São Paulo, se chama GEIF, né? Que é na reunião dos professores nas escolas públicas municipais. E aí, a gente começa a criar o plano político pedagógico.
da escola, a gente participa desse processo no início do ano letivo. E aí, a gente dá formação, por exemplo, agora durante a pandemia, teve um curso chamado Educação Antirracista, que nosso grupo acabou realizando aqui na Faculdade de Educação, para os professores da rede. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer a docência compartilhada, é o que a gente chama que é a docência entre professor e artista, por exemplo, ou professor e pesquisador. O professor, ele não entra sozinho em sala de aula, ele entra acompanhado. E nós também nunca entramos sozinhos, porque nós não somos professores substitutos. O que a gente quer ver é justamente, o que a gente quer validar é essa interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. E a gente vê, de fato, a mudança dentro desses processos educacionais. Por exemplo, uma professora de matemática quer fazer docência compartilhada comigo. Como que vai ser esse processo de construção, né? Entre as linguagens do corpo e a matemática, como que a gente vai promover esse diálogo? Por isso que a gente tem que estar aberto, né? Então, aqui são exemplos de vários projetos de melhoria do ensino público que a gente participou. No ano entre 2014 e 2016, a gente escreveu um projeto, né, de políticas públicas, e esses projetos, eles são financiados pelo Estado, no nosso caso é a FAPESP, né, que cuida das pesquisas científicas. Então, os pesquisadores que estão com um vínculo, no meu caso, que eu estou fazendo o doutorado, aí o que acontece? Eu concorro à bolsa via FAPESP e tal, para poder executar o projeto, ou via CAPES, a gente tenta esses processos, né? Nessa gestão agora, né, na atual gestão política e na situação política que a gente está vivendo, a gente está já há cerca de 1 ano e meio sem financiamento. Mas todos esses projetos que eu tiquei aqui são projetos financiados, que foram financiados. Então, a gente conseguiu circular. Entre o ano de 2014 e 2016, a Secretaria de Educação, né, criou um núcleo chamado DOT, étnico-racial. Então, eles trabalharam relações étnico-raciais por meio da Lei 11.645, né, que a Rafinha falou da Lei 10.639, e que trata da obrigatoriedade da cultura africana e afro-brasileira dentro do currículo, mas aí a 11.645, ela revoga essa lei e inclui a cultura indígena, né, também. E aí, todos esses processos, então, a gente já entra meio que respaldado na escola. Claro que é difícil, né, que existem muita gestão racista, né, ou pequenos grupos dentro da gestão, por exemplo, na MF Saturnino Pereira, a diretora é negra, mas ainda assim a gente teve bastante resistência de alguns professores e a gente conseguiu avançar, né? Então, não dá com esse professor aqui, tenta com o outro, até a gente conseguir alinhar. Até porque a gente não passa na escola, então é uma grande diferença também por exemplo, Mais Educação é fora do turno escolar, a gente atua dentro do turno, dentro do currículo, por exemplo, junto com a atividade, a minha última docência foi com uma professora de língua portuguesa, da disciplina de língua portuguesa. Então, quer dizer, eu atuava dentro dos horários da grade dela de língua portuguesa, então eu comecei com essa turma, eles estavam no 7º ano, e eu saí da escola, eles estavam no 9º ano, eu saí junto com eles. Então, a gente pega todo esse processo, né, para a gente poder validar se de fato o hip hop ou a pedagogia hip hop colabora com esses processos educativos, né? Então, hoje a gente tem uma gama de material relacionado ao teatro negro, à cultura hip hop, que no caso é a pedagogia hip hop, o teatro negro, de práticas que podem virar futuramente programas espalhados aí pelo Brasil afora, né? Por exemplo, no Canadá, alguns países, né, tem o break já dentro das disciplinas, porque o break virou modalidade olímpica. Então, assim, o nosso país ele é muito atrasado e a gente ainda tem um problema muito sério, que é o não reconhecimento, né? Que somos um país racista. Então, à medida que a gente não reconhece isso, todas essas informações, elas acabam sendo esvaziadas. Então, a lei, ela fica num plano simbólico. E o que a gente tem que fazer? Resistir. Então, a gente tem que dar continuidade. O pedagogia hip hop seria uma continuidade, né, dos processos que foi escrito por Paulo Freire, por exemplo, lá no Repensando a Educação aqui em São Paulo. Então, como que a gente pode avançar isso, né? Então, a gente sistematiza uma ideia e agora a gente busca os avanços. Então, como que a gente pode avançar? Quais são os caminhos? Indo atrás
de construindo projeto-lei juntos, né, dentro da Câmara dos Vereadores, dentro da Alesp, dentro do Senado, para que isso se torne uma realidade de fato, porque muitas vezes, por exemplo, o mesmo hip-hop aqui em São Paulo, não sei se vocês têm noção, ele é lei, né? Então, ele está dentro do calendário, existe uma rúbrica para isso acontecer, e ele ocorre também dentro dos ambientes formais, que acontece nos céus, né? Mas está dentro também dos processos educativos. Então, como que a gente avança, né? Faz avançar essa teoria, né? Com força, com apoio, a gente dialogando, por exemplo, eu faço parte do projeto Cidadania no Morro, que ele acontece lá em Recife, na comunidade do Ibura. A gente deu formação para os professores lá em Recife. O projeto foi aprovado de novo, ele foi aprovado pelo Funcultura. Então, a gente também contribuir, né? Escrever editais. Eu agora aqui em São Paulo, durante a pandemia, eu e a Aninha, que é do Dance Hall, a gente se juntou em força-tarefa para conseguimos aprovar 3 PROACs para 3 comunidades distintas, dentre elas Paraisópolis, aí, que digamos que é conhecida assim, pelo nome, né, e pelo tamanho. Então, eu acho que é o que nós fazemos, né, que tem muita relação com que a teoria do feminista de Bell Hooks, muita relação com transgredir na educação dela e muita relação com o pensamento de Paulo Freire. Então, a gente precisa, de fato, sair do papel, né? De que vale eu estar na academia se eu não construir processos que viabilizem ações afirmativas para o nosso povo. Então, é a gente construir, mas a gente não pode estar sozinho jamais, né? E é muito difícil juntar pessoas. Eu consegui juntar um pouco de pessoas dentro desse processo da pedagogia hip-hop, porque eu consegui emenda parlamentar para estar executando algumas ações para fortalecer o meu projeto, porque eu acho que se eu estou falando de política de voz, se eu estou falando de dar voz para as pessoas, como que tudo bem, eu faço uns riscos de vez em quando na parede, mas eu não sou uma grafiteira, não estou todo dia na parede. Eu faço parte do grupo Open, mas assim, eu não estou todo dia na parede, então eu preciso que eles vá lá na escola e fale. Eu preciso que os MCs, que as MCs vão até a escola e ensine, e crie métodos, me ajude, né? Porque eu sou só uma, né? Então eu vou articulando com as pessoas, assim, e as pessoas têm contribuído bastante com esse processo, né? E é um processo, né, que é um ato revolucionário. Então, quando a gente pensa nessa composição e quem sabe a gente começa a dialogar aqui também e contribuir com vocês nesse sentido, né, de abrir os caminhos, estamos aqui para isso, para a gente tentar abrir caminhos. E tem um grupo aqui de amigos também que me ajudam nisso, né, o Vidal, por exemplo, que é um rap, está sempre comigo nessas questões mais políticas, digamos assim. Então, quando a gente precisa ir para a Câmara dos Vereadores, para a LESP, até mesmo para a POSP, então ele dialoga com todo mundo aí. Eu acho que é isso, a gente vai criando forças, né? Claro que, assim, não é um mar de rosas. Quando a gente está no chão da escola, várias coisas acontecem. Quando a gente está dialogando com o poder, né, várias coisas acontecem. Quando eu era só uma pesquisadora, eu sofria muitas questões porque eu não era professora, né? E hoje eu tenho mestrado, sou doutoranda, né, digamos assim, é uma outra realidade, aí todo mundo me ouve, né? Por quê? Porque eu tenho um título, né? E o título também muitas vezes não quer dizer nada. Carolina Maria de Jesus ganhou o título aqui, póstumo, né? Depois que já morreu, assim. Então, é um título de honraria, mas teria que ser, eu acho, de reparação. É um título de reparação histórica, mas eu acho que isso tem que acontecer com mais pessoas e que essas pessoas estejam vivas, né? Para a gente, aí a gente vai falando um pouco acerca dessas experiências, por exemplo, que parte da ONG Casa do Zezinho, para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma foto ilustrativa, mas parte desses alunos, eu dava aula para 1.500 entre pessoas, né, entre crianças e adolescentes e adultos, aqui até os 21 anos, né. Esses jovens hoje, a pesquisa ela se deu entre 2010 e 2012, eu já estava na Casa do Zezinho desde 2006, então eu já tinha afinidade com essa galera.
E os que participaram da pesquisa, né, e que alguns estão comigo hoje, são dançarinos, não só da Ghetto Crew, mas são profissionais de diversas áreas, né, desde da área de marketing, de moda, que tem agência de moda, todos eram da região do Capão Redondo, gente que já saiu da periferia, gente que já viajou o mundo. Eu acho que quando a gente se propõe, né, a uma educação com esse caráter emancipatório, libertador, político, como Paulo Freire propõe para a gente, né, a gente tende a ter bons resultados. Então, eles participaram da minha antiga CRIO, que era Silêncio Criativo. Hoje, eles estão em outro processo, participam efetivamente de construções políticas do mês do hip hop. Então, estão perto de mim, assim, eu acho isso muito bacana, né? Aí, eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa referente ao livro em si. Rafinha, gostaria de perguntar alguma coisa? Então, eu ainda estou no processo de leitura do livro também, e aí é um livro bastante denso, tá? Porque você tem que ler e você tem que entender alguns termos e algumas coisas que você acaba não entendendo ali, porque são termos dentro de termos e teorias dentro de teorias. Mas, assim, em relação ao livro, eu acredito que é uma contribuição enorme, né? Porque, assim, falar especificamente da pedagogia, trazer isso para cá, né? A gente entende que isso já existe, mas materializar isso em um livro e as pessoas entenderem, de um certo modo, né? O que é que compõe essa questão da pedagogia hip hop e a sua experiência aqui no Brasil, enquanto arte educadora, eu acho que é algo que realmente era necessário. A gente acaba. A gente está cortando. Tá me ouvindo agora? Agora sim. E falando da questão de que o hip hop é uma cultura preta, né? Uma cultura de preto, é uma cultura de negritude. Então, trazer isso também em evidência, parece que às vezes é natural, né? A gente entender que é uma cultura de preto, mas às vezes não está tão claro na mente das pessoas de que forma isso se dá, né? Então, eu acho que meu comentário sobre o livro é essa questão mesmo, entendeu? A negritude, ela é a branquitude, né, que precisa entender e aceitar. A gente não está falando que não existiam brancos, né, durante o processo. A gente está falando que ela parte pelo contexto histórico que surge o hip hop e a pedagogia hip hop. A gente traz aqui, né, a nossa pedagogia hip hop, né, então a gente sistematiza a pedagogia hip hop da quebrada, né. A gente traz aqui dentro do livro, eu trago algumas revoltas, porque sempre me trouxe inquietude essa questão de não conhecer a nossa história, até a própria família, né? Então, eu não sei muito sobre a minha família e isso tem me causado inquietudes, né? E aí, quando a gente vai falando sobre, por exemplo, a Revolta dos Malês, eu fiz questão de trabalhar isso em sala de aula. Eu trouxe o livro do José Reis, né? Um livro de 600 páginas para a gente tratar com esses alunos do 8º ano, e todo mundo, ai, que loucura, e a gente foi tirando várias coisas, assim, da revolta, mas coisas que fossem positivas para o nosso povo, né, então tem um capítulo que ele é só sobre isso, assim, sobre várias revoltas e como se deu essas violências que recaem sobre esses corpos, né, sobre os nossos corpos. Eu também queria fazer uma consideração aí do livro, né, que eu ainda estou no processo de leitura, como você pode ver aqui, Cris, eu não sei se dá para ver, ele está cheio de adesivos, que eu estou lendo ele ainda, né, e quando tivemos aí e quando tivemos aí a sua confirmação, né, como palestrante, eu falei logo para a produção, compre o livro dela, porque eu queria muito poder ler antes de poder estar aqui mediando esse momento maravilhoso. E, de fato, eu estou adorando o livro, está sendo bem revelador, até porque aqui no interior, em Cachoeira, né, onde o grupo reside, é difícil ter acesso a conteúdo que fale sobre o hip hop, conteúdo escrito, né? Então, é muito mais fácil encontrar, no caso, na capital ou em outros estados maiores. Já aqui é muito difícil mesmo. Então, um livro desse aqui
enriquecedor para a gente. Nós conseguimos pensar muito e construir muito a partir desses conhecimentos que você graciosamente está compartilhando aí no seu livro. Então, né, queria muito parabenizar pelo livro, está sendo maravilhoso. Como eu falei, não terminei ainda, a questão do tempo, mas eu estou adorando ler, sabe? Eu Todo costumo dia. dizer assim, que o luto foi uma constante e eu tinha que sair, né? Eu falei, eu preciso sair disso, eu não posso ficar nesse lugar, né? A Beatriz do Nascimento fala, por que, que a gente tem que escrever sempre esse mar de sangue, né? A Conceição Evaristo também fala, né? Nessa dor, nessa dororidade. E eu queria criar perspectiva, eu falava assim, gente, tem que ter uma saída. E a saída realmente é a educação. Mas como que a gente ia educar, né? Então eu falo, tem que ter um jeito. Da hora aprendendo matemática, tem etnomatemática no meu grupo de pesquisa. Então, como que eu vou aprender etnomatemática, que já está na nossa linguagem, com hip hop, sabe? É uma métrica construir uma letra de música, é uma métrica dançar e entender que o corpo é um mosaico e criar um monte de coisas assim, um monte de desenhos com o corpo, né? Então, são essas, e assim, eu acabo trazendo uma proposta, né, de uma educação para a juventude negra e periférica, que eu acho que era necessário. Muitas pessoas ficaram perguntando, e até minha orientadora, no começo, ela queria que eu falasse um livro sobre hip hop, sobre mulheres, né? Mas eu me coloquei no lugar assim, eu sou uma mulher preta, favelada, de uma realidade violenta, e assim, já estou no lugar de vulnerabilidade. Eu entendo que a gente precisa, sim, fortalecer o movimento das mulheres periféricas, os movimentos femininos, mas naquele momento, o que me angustiava, de fato, o que estava me causando insônia, era os lutos constantes. Então, eu não pude esconder o que estava acontecendo, eu não podia fazer isso, eu tinha que denunciar, né, o genocídio, esse extermínio da juventude. Então, eu trago meio que uma denúncia dentro disso, né? Mas também a gente traz uma virada criativa, né? Por meio do hip hop. É isso aí. Então, infelizmente, estamos já chegando ao fim desse momento maravilhoso. Queria, mais uma vez, Cris, agradecer a sua participação aqui, de estar compartilhando isso, que eu tenho certeza que muitas pessoas também vão estar gostando, as pessoas que estão assistindo aí vão estar percebendo a importância disso, né? Então, é isso aí, Cris. Muito obrigado mesmo. Eu espero que no futuro possamos construir outras parcerias, criar mais pontes, né, fazer outros momentos como esse, porque com certeza tem muito a se debater, tem muito a se falar, e nós temos que falar, temos que expor para as pessoas ouvirem, para as pessoas aprenderem e para as pessoas levarem isso nas suas vidas. Então, muito obrigado. Eu só queria fazer as considerações finais, falar que foi muito prazeroso conversar com vocês e falar para vocês sobre um projeto que se chama Profissão Big Girl, que é um projeto que começou em 2019, né, e com a pandemia teve que dar uma parada. Mas a gente fez um encontro em 2020, um encontro internacional na Street House. E aí a ideia era justamente trazer essas vozes, né, dessas meninas e tal, das Big Girls, que a gente vem falando dessa questão do assédio, né, dentro do hip hop, essa questão do corpo da mulher dentro do hip hop, de como isso está sendo visto, né, e sendo lido pelos b-boys ou por todos os produtores, de repente, ou então a menina está cantando, está entrando no mundo no universo da música, e aí como que se dá esses comportamentos aí dentro do hip hop, né? E aí a gente vem discutindo isso, a partir daí tem uma cartilha anti-assédio que vocês podem encontrar no canal da Break Word, lá tem a cartilha que as meninas escreveram a partir desse encontro que a gente proporcionou. Então tem bastante coisas a respeito, né, e eu quis mostrar um pouco dessa questão da mulher, né, em si, da mulher negra em si, e da mulher no hip hop, para a gente poder avançar, né, construir um hip hop melhor também, e nos conscientizar, porque o hip hop, ele prega, né, ele prega contra as injustiças sociais. Então, como que a gente corrobora com as opressões ou com os assédios que vêm ocorrendo, assim? Aqui em São Paulo está muito forte isso, eu não sei aí, né, no estado de vocês,
Então, fica como um alerta para as meninas, quem tiver com algum tipo de problema, dá uma olhadinha na cartilha anti-assédio, procura a rede nacional, que a rede também não é só de Big Girls, né? Outras meninas dos outros elementos também pode chegar, tá bom? Um beijo e muito obrigada. Obrigada, Cris. Eu tenho acompanhado aqui, né, os movimentos das meninas com relação a isso. E dei uma lida também na cartilha. Estou aqui nesse processo. Eu acho que a Cris saiu. Deve ter caído. Parece que teve um probleminha aqui, acabou sendo sem querer. Mas é isso, né? É isso aí, pessoal. Então, como teve um problema aqui com o Cris, mas felizmente foi logo no finalzinho aí desse momento, né? Então deu para a gente poder aproveitar o conteúdo e deu para poder conversar sobre o conteúdo. Então, pessoal, só para lembrar aí que este festival, o Festival Nacional de Hip Hop do Recôncavo, é uma realização do Ponto de Cultura ABW, Associação de B-Boys e B-Girls para o Mundo, que está ativa em Cachoeira desde 2006. Além disso, este festival, o FENAR, tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E, claro, aí, contamos com a parceria das produtoras Darkt, Dória Arte e Cultura, Coração de Equipar, RS Produções e da Fundação Hansen Bahia. Cris voltou aqui, deu uma caidinha, Cris, mas ainda bem que você voltou para a gente poder finalizar aqui esse momento, a palestra Pedagogia do Hip Hop e Representatividade Feminina. Então, pessoal, vocês que estão assistindo, não esqueçam aí de dar um joinha nesse vídeo, não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas possam ver, não esqueçam também de acessar aí a página do FENAR no Instagram, no Facebook. Além disso, conferir hoje ainda, não, amanhã, hoje e amanhã, hoje e amanhã, né? Equipe? No caso, hoje é domingo, é verdade, hoje, perdão, pessoal. É hoje aí, mais tarde, as apresentações culturais e também teremos outra palestra. Desafio na formação em dança na cultura hip hop, ok? Além disso, só para falar mais uma vez, esse maravilhoso cenário aqui, podemos decorá-lo com os trabalhos artísticos de Jai Grafite, que é daqui de Cachoeira, Capoeiro Sul. Ele vai estar mais tarde aí nas apresentações. Então, pessoal, não esqueça de conferir para também ver o trabalho dele enquanto grafiteiro, ok? Então, muito obrigado. O pessoal quer dar um tchauzinho? Cris, muito obrigada, satisfação. Eu agradeço. Deixa tudo isso passar aí, que a gente marca algo de se encontrar, compartilhar, tá bom? Estou acompanhando o seu trabalho aqui e desejo sucesso para você, tá bom? Igualmente, um beijo, se cuidem e até breve, né? É isso aí. Gratidão aí. O evento está maravilhoso, o cenário incrível. Parabéns, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, galera. Vejo vocês daqui a pouquinho novamente aí. Vejo vocês aí em breve, ok? Então, tchau, tchau, pessoal.